Paz e alegria, irmãos. Estamos aqui hoje para mais um estudo do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Mas antes de iniciarmos, façamos a nossa prece, elevando o pensamento a Jesus, assim dizendo: Amado Mestre Jesus, te agradecemos por essa oportunidade bendita e maravilhosa de estudarmos o Teu Evangelho de luz, de paz e de amor, e que possamos, Senhor, aproveitarmos essas lições em nossa vida, em nosso dia a dia, para que a Tua presença se faça constante em nossas vidas e em nossos corações. Que assim seja. Bem, meus irmãos, nós estamos estudando o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, a parte das instruções dos Espíritos e o item O Duelo, que contém várias mensagens de diferentes espíritos abordando esse assunto. Então, nós já tivemos em estudos anteriores os itens 11 e 12. Hoje nos cabe o item 14, que é o penúltimo item sobre esse assunto, que é uma mensagem de um espírito protetor que foi recebida em Bordeaux, aportuguesando, em 1861. E ele começa dizendo o seguinte: o duelo, como que outrora se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diríeis, no entanto, se visseis dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa, para ser dirimida a contenda, ou seja, resolvida a questão, a disputa, a briga entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova, que melhor suportasse essa situação da água fervendo, do ferro em brasa e tantas outras. Qualificaríeis de insensatos esses costumes, não é exato? E aí nós precisamos fazer uma breve retrospectiva histórica para entendermos melhor e chegarmos ao duelo, falando um pouco sobre o ordalho ou a ordalha, pode ser masculino ou feminino, que era um tipo de prova judiciária usada para se determinar a culpa ou a inocência de alguém, que tivesse sido acusado de alguma coisa, de um crime, enfim. E essa prova se dava através do uso de determinados elementos da natureza, como a água, o fogo, que eram os principais usados, e cujo resultado era interpretado como sendo o juízo divino, ou seja, o juízo de Deus. É como se Deus, através daqueles elementos naturais que eram usados para pôr as pessoas à prova, determinasse a culpa ou a inocência da pessoa. E na Europa medieval, a ordalha por água ela era utilizada para os servos, e a ordalha por fogo era reservada aos nobres. Já a ordalha por batalha, ela veio dos lombardos, dos povos habitantes lá da Escandinávia. E Frota III, que foi rei da Dinamarca à época de Jesus, ele recomendava que uma controvérsia deveria ser resolvida pela espada. Então, olha aí já uma ideia aí de duelo lá na época do Cristo. E na Idade Média, essa prática ela chegou à Inglaterra, servindo de base, portanto, para os duelos. E houve um grande crescimento dessa questão do duelo a partir de 1527, quando houve o rompimento do tratado entre o imperador Carlos V e Francisco I,
que após uma troca de insultos entre eles decidiram resolver a questão, essa disputa, num duelo. E esse fato, ele acabou influenciando muitas outras pessoas da Europa, que resolveram, a partir dali, fazer o mesmo e passaram a duelar. Mas nós vemos que essa questão da ordalha, seja ela através da água ou do fogo, ela na verdade é um absurdo, é uma insensatez, uma leviandade, um ato totalmente lógico, irracional e que, portanto, não faz o menor sentido. E aí continua esse espírito na mensagem, esse espírito protetor. Pois o duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista destro, quer dizer, hábil, habilidoso, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação, ou seja, um planejamento prévio, antecipado, que possa haver. Uma vez que ele está certo da eficácia, ou seja, da eficiência do golpe que desfechará, que desferirá. Portanto, ele nos coloca que o duelo, para o duelista que é habilidoso, experiente, que sabe manejar a arma que for utilizada para o duelo, porque pode ser por espada, por arma de fogo, enfim, diferentes formas de duelar, havia diferentes formas. Então, para esse que é habilidoso, é um assassinato, um homicídio, e cometido a sangue frio, um ato planejado, porque é marcado com antecedência, dia, hora, o local, as armas a serem utilizadas, e um ato covarde, de covardia, porque por ser extremamente habilidoso com relação ao seu oponente, aquele duelista habilidoso, ele sabe que provavelmente qual será o resultado daquele duelo. E ele prossegue, falando agora do outro, do oponente. Para o adversário, quase certo de sucumbir, ou seja, de desencarnar, em virtude de sua fraqueza e inabilidade, falta de habilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Então, já para o adversário sem habilidade, um duelista inexperiente, seria um ato de suicídio, e um suicídio premeditado, um suicídio consciente, justamente pela própria inexperiência, pela própria falta de habilidade. Aquele duelista, ele tem consciência de que provavelmente irá desencarnar naquele duelo. Mas infelizmente ainda assim se prosseguia na intenção, no ato do duelo. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão. Mas não é isso voltar sob outra forma ao juízo de Deus da Idade Média, e nessa época infinitamente menor era a culpa. Então nós vemos que o duelo, ele nada mais é do que uma espécie de reedição das ordalhas medievais que comentamos inicialmente, e portanto um ato de tremenda ignorância à época das ordalhas, e ignorância nessa situação do duelo, porque as ordalhas
elas tiveram grande destaque na Idade Média. E aqui nós estamos falando da época de Allan Kardec, século XIX, portanto a história já estava na sua idade contemporânea. E entre a Idade Média e a Idade Contemporânea ainda tivemos a chamada Idade Moderna. Então, quanto tempo se passou de um para o outro? Mas os costumes, embora com algumas variações, se manteve um tanto parecido. E num período, como a época de Kardec, do positivismo, em que as ciências e a filosofia eram extremamente valorizadas. Um período em que a razão estava em alta, mas que faltava em algumas situações como essa questão do duelo. E continua ainda esse espírito. A própria denominação de juízo de Deus indica a fé. Ingênua é verdade, porém, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia consentir, ou seja, permitir, sucumbisse, desencarnasse um inocente, ao passo que no duelo tudo se confia à força bruta, de tal sorte, de tal modo, que não raro é o ofendido que sucumbe, que desencarna. Portanto, essa ideia do juízo de Deus, trazida lá desde a época das ordalhas medievais, demonstra uma fé muito ingênua na justiça divina. E que, no caso do duelo, nós percebemos que o fator determinante é realmente a força bruta, a habilidade, a destreza, a experiência em duelar, em utilizar determinado tipo de arma. Tanto que muitas vezes o que acontecia era que aquele que era ofendido em sua honra, na sua chamada honra, e que, portanto, desafiava o ofensor para um duelo, é quem acabava desencarnando. E nos perguntamos, mas e aí? Resolvia a questão ficava resolvida nesse caso? A partir do momento em que o ofendido, aquele que era tido como a vítima na situação, desencarnava? E com relação a isso, nós queremos trazer, complementar e aprofundar um pouco mais essa questão com o Livro dos Espíritos, também de Allan Kardec, na parte 3ª, no capítulo 6 da Lei de Destruição, justamente no item intitulado Duelo. Na questão 757, Kardec pergunta aos espíritos superiores: pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Porque muitos argumentavam que era uma questão de legítima defesa, defesa da honra. E os espíritos superiores são categóricos: não, é um assassínio, um assassinato e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. São as chamadas ordalhas, que nós falamos, que depois passaram a ser por batalhas. Portanto, os espíritos deixam claro que o duelo ele é um sinal de atraso moral, de inferioridade moral daqueles indivíduos que o praticam, daquele grupo, daquela comunidade, daquele povo que o tem como costume. E aí na questão 758, Kardec
pergunta: poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem a quase certeza de que sucumbirá, de que irá desencarnar? E os espíritos respondem: é um suicídio, reforçando aquilo que está colocado lá no Evangelho. Da parte daquele que não tem experiência, habilidade e que sabe que muito provavelmente irá desencarnar, é um ato de suicídio, um suicídio consciente, por ter noção do grande risco que se corre. E numa subpergunta, 758A, Kardec ainda complementa: e quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas? Então, os dois duelistas têm a mesma experiência, a mesma destreza, a mesma habilidade. Haverá assassínio ou suicídio? E os espíritos são categóricos, novamente, um e outro. Então, seria ao mesmo tempo um ato de homicídio em relação ao outro e de suicídio em relação a si mesmo. E aí Kardec faz um comentário em cima disso, dizendo: em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa. Primeiro, porque atenta friamente, de propósito deliberado, quer dizer, planejado, contra a vida de seu semelhante. Depois, porque expõe inutilmente a sua própria vida, sem proveito para ninguém. E aí nós precisamos nos lembrar que Deus é o Senhor da vida e da morte. Ele nos deu a vida e somente Ele, somente Deus, tem o direito de tirá-la no momento oportuno. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém e nem mesmo de dispor da nossa própria vida, ou seja, de tirar a nossa própria vida, como no caso do suicídio. Então nós vemos aí que nesse caso do duelo, as leis divinas, as leis de Deus estariam sendo violadas duplamente e, portanto, com consequências duplamente nocivas, danosas, prejudiciais para os envolvidos, sobretudo do ponto de vista espiritual, das consequências pós-morte, após a desencarnação. E ainda tem uma última questão de Kardec, que é a 759, quando ele pergunta: que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Porque tudo parte desse ponto de honra, a honra que foi manchada, ferida. E os espíritos dizem claramente: orgulho e vaidade, dupla chaga, ferida, da humanidade. Então, essa questão da honra que foi ferida, que foi manchada, na verdade, simplesmente é o sentimento de orgulho, de vaidade, que estão sendo feridos. E se formos parar para pensar, em vez de nos chatearmos, nos incomodarmos, quando o nosso orgulho é ferido, deveríamos agradecer a Deus. Que bom que o orgulho foi ferido, já que o orgulho é uma imperfeição a ser trabalhada, a ser lapidada, substituída pela humildade. Então não deveríamos nos lamentar pelo orgulho ferido, mas sim agradecer. E Kardec faz uma subpergunta, que é 759A. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada, em que uma recusa, recusa para duelar, duelar fora covardia? E aí os espíritos colocam num trecho da resposta: quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas,
e que não é matando nem se deixando matar que repararão agravos, ofensas. Então, novamente mostrando que esse tipo de mentalidade da honra que foi manchada, ferida e que vai ser resolvida através de um ato violento como o duelo, é sinal de atraso, de inferioridade moral, de falta de maturidade espiritual, de entender o que é verdadeiramente a honra. E aí Kardec ele faz um breve comentário sobre essa questão da honra verdadeira. Ele diz: a mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem se cometeu alguma falta, ou em perdoar se de seu lado esteja a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Essa é a verdadeira honra, essa é a verdadeira coragem, de se ter humildade, de se reconhecer que errou e pedir perdão ao outro e procurar reparar o erro cometido. Ou no caso daquele que foi ofendido, a honra, a hombridade, a coragem moral de perdoar, lembrando que o perdão ele é libertador, tanto para quem oferece o perdão quanto para quem o recebe. Então tudo é uma questão da forma como se encaram as coisas, da forma como se reage às situações, na forma como se busca a solução para determinados problemas e situações. E certamente a violência nunca vai ser a melhor forma, a melhor solução, porque violência gera apenas cada vez mais violência, num ciclo vicioso e ao mesmo tempo perigoso e bastante nocivo, prejudicial. E no último parágrafo, esse espírito protetor, ele encerra essa mensagem dizendo: ó estúpido amor próprio, tola vaidade, louco orgulho, aquilo que vimos no Livro dos Espíritos. Quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou, ou seja, ensinou? Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos, essas regras, essas práticas monstruosos que ainda governam os homens. Porque a época de Kardec ainda se praticavam esses tradicionais duelos. E que as leis são impotentes, incapazes para reprimir, porque não basta interditar, ou seja, proibir o mal, e prescrever, recomendar o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Portanto, meus irmãos, fica claro por essa colocação final desse irmão que a extinção do duelo ela é um sinal, um marco de progresso para a humanidade. O fato de não se ver hoje em dia as pessoas na rua se encontrando para esse duelo de espada, marcando dia, local, pela honra ferida. Mas, por outro lado, precisamos parar para fazermos uma profunda e séria reflexão. Mas será que o duelo ele foi completamente extinto? Será que ele realmente desapareceu da face da Terra? E se nós formos parar para analisar, nós vamos ver que infelizmente não. Que hoje em dia
nós ainda temos o duelo presente na história da humanidade, embora reeditado, repaginado, embora muitas vezes com uma outra roupagem, muitas vezes de uma outra forma, numa versão mais moderna. E aí podemos citar, pensar em diversos exemplos, como as brigas de rua, que muitas vezes acontecem, brigas no trânsito e que muitas vezes terminam de forma trágica, como vemos, infelizmente, algumas vezes nos noticiários. Brigas tanto entre indivíduos quanto entre grupos. Nós temos, por exemplo, as chamadas guerras de gangues, de facções. Nós temos, hoje em dia, um duelo no campo da ideologia política, por exemplo, com extremismos, com atitudes de fanatismo no sentido político, em que as pessoas muitas vezes são excluídas, são execradas pela sua forma de pensar. Temos também, infelizmente, os conflitos por motivos religiosos e que muitas vezes culminam em atos de violência. Como nós já tivemos pessoas que foram apedrejadas, certos locais religiosos que foram incendiados. Então, mudou-se a forma, mas infelizmente a essência da violência ali permanece, fruto do orgulho, da vaidade, da necessidade, do sentimento de superioridade em relação ao outro, a outra pessoa, ao outro grupo, e a necessidade de mostrar essa superioridade através da força bruta, da violência, infelizmente. E poderíamos citar ainda essa questão do duelo, digamos assim, moderno, muitas vezes até socialmente aceito, bem-vindo, como determinados esportes que têm um fundo ali de violência, como a questão do boxe, mais ainda, e mais recentemente a questão do MMA, em que, como lemos certa vez num artigo de um companheiro espírita que nos fez refletir, muitas vezes o prazer que ainda temos em apreciar esse tipo de esporte, muitas vezes pode estar ligado a experiências nossas do passado. Por exemplo, a vivência lá à época do Cristo das arenas romanas, onde o povo se reunia nos circos romanos, o povo romano, obviamente, para ver os cristãos. Serem eliminados de forma violenta, para verem as lutas dos gladiadores romanos também, por exemplo, que eram apreciados e que também era visto como um esporte. Então, nós vemos que tudo, na verdade, é um processo, e conforme a humanidade vai progredindo, evoluindo, caminhando, os gostos, eles vão modificando, vão se espiritualizando cada vez mais. E nós vemos aí, portanto, a
a necessidade, a extrema necessidade cada vez maior que a humanidade tem da vivência do amor, da prática da caridade, do exercício do perdão, do cultivo da humildade, da fraternidade e tantos outros sentimentos nobres, tantas outras virtudes que nada mais são do que lições preciosas que encontramos no Evangelho de Jesus. Portanto, meus irmãos, que possamos ter a consciência de que o verdadeiro duelo, aquele duelo que será realmente bom e útil em nossas vidas, é o duelo contra o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Esse duelo íntimo, interno, e que deve ser diário, constante. O duelo contra as nossas más tendências, sobretudo a agressividade, a violência que ainda possa existir em nós, pois somente assim a paz ela poderá realmente reinar em nossos corações e daí se expandir e se espalhar pelo mundo ao nosso redor, à nossa volta. Portanto, somos convidados, conforme nos diz Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, a combater o bom combate, que é esse contra nós mesmos. E nós queremos terminar o nosso estudo com um convite feito pela nossa irmã querida Maria Elza Tiscati, através de uma música que ela compôs intitulada Paz, cuja mensagem da letra diz o seguinte: vem comigo, venha logo, traga o teu olhar para esta empreitada onde todos podem trabalhar. A paz, a paz, a paz. Com o teu esforço, com o meu esforço, vamos construir esse edifício que ninguém há de destruir. A paz, a paz, a paz. Vem comigo, traga a tua alegria de viver, tua esperança, a tua certeza no vencer. E vamos construir a paz e o amor. E vamos construir um mundo melhor. E vamos construir a paz e o amor. E vamos construir um mundo melhor. A paz, a paz, a paz. Nesse momento, irmãos, que possamos orar a Jesus. Amigo Jesus, companheiro de todas as horas, graças te damos por mais essa lição do teu Evangelho, por esses esclarecimentos tão oportunos, de algo que a princípio parecia tão distante da nossa realidade, mas que pudemos refletir e perceber o quanto ainda é atual, o quanto ainda precisa ser trabalhado. Dai-nos força e coragem, Senhor, para vencermos não o outro, mas a nós mesmos. Ampara-nos nessa jornada evolutiva a caminho da luz. Graças a ti, Senhor.